Voltamos ao último bloco da entrevista sobre a CPI do Pó Preto da Câmara Municipal de Vitória, com o presidente da CPI, vereador Davi Ismael. Quando a gente fala dessas grandes empresas, isso tem um envolvimento muito grande no tecido social de toda a sociedade, né? Porque são empresas que têm uma participação grande na economia local e, portanto, tem uma cadeia de fornecedores, uma cadeia de prestadores de serviço, até profissionais liberais que, através de algum tipo de convênio, prestam serviço para essas empresas. E, ao mesmo tempo que eles reclamam do problema, muitas vezes não querem, de uma certa forma, externar essa sua insatisfação por conta dessa relação comercial, relação social que existe dentro da empresa. Então, esse caso não é um caso muito simples, né? É um caso complexo. Seu raciocínio me permite reafirmar algo que penso. As empresas são importantes para o município de Vitória. Elas recolhem impostos, elas geram postos de trabalho. Muitos que aqui moram trabalham nas empresas. Sim. Mas nós também precisamos ser importantes para as empresas. Sim. A qualidade de vida das pessoas precisa sim ser importante para as empresas também. E que por isso nós questionamos e pedimos mais investimentos no controle da poluição. Que todo o processo produtivo do aço e do minério aconteça com a melhor tecnologia possível, para que a população não sinta isso e para que o município de Vitória e o Estado não pague por isso, que é uma poluição excessiva. E dentro dos resultados que vocês atingiram durante a CPI, quais aqueles que você pode destacar? Alguns você já falou da questão das penalidades, né? A gente teve já no meio dos trabalhos da nossa CPI, como resultado das nossas visitas, nós tivemos uma multa feita pelo IEMA numa visita dos vereadores. Quero deixar claro, foi uma visita nossa. A Câmara de Vitória se dispôs, após ver o vídeo do ambientalista de caiaque, fomos até a Ponte Tubarão e detectamos que já resultou numa primeira multa, conforme já disse. Isso da poluição na água. Né? Poluição na água. E pegamos todo esse relatório, que foi comprovado por laboratório da UFES, e fomos à Polícia Ambiental. E a Polícia Ambiental compartilhou, entendeu que a decisão, que a investigação deveria se dar pela Polícia Federal. Daí a importância do envolvimento também da Polícia Federal, para que nos ajude, porque é uma investigação concorrente, tanto do Estado quanto da Polícia Federal. Por isso a gente não descarta absolutamente nenhum apoio que queira vir. Sim. Precisamos do apoio de todos, nessa luta antiga, mas que, se Deus quiser, teremos a médio e longo prazo resultados mais eficazes. Isso. Hoje nós temos um inquérito que foi protocolado na Polícia Civil Ambiental, que foi enviado para a Polícia Federal. Então agora temos um inquérito como resultado dos nossos trabalhos. Investigando aquilo que dissemos. Existe uma poluição, além do ar, uma poluição em nosso mar. Aquele passivo ambiental que todos questionam, ele não foi interrompido. Ele não foi interrompido. Ele continua acontecendo a todo tempo. E ele precisa ser parado. Precisamos discutir não só o passivo ambiental. Como retirar aquele passivo, como... Precisa ser discutido também esse problema, sim, mas o problema não se interrompeu. O problema continua com a sua causa. O minério continua caindo em nosso mar. É estancar esse processo. São os dois. A gente não pode olhar nem para o passivo e nem deixar de ver que a todo momento um novo dano ambiental está acontecendo através do depósito em nosso mar de minério de ferro. Algumas organizações não governamentais batizaram a cidade como Vitória, a capital do Pó Preto. Nós vamos continuar sendo a capital do Pó Preto? Quer dizer, existem propostas de desdobramentos depois da CPI?
ou tudo acaba e não tem uma resposta objetiva das empresas, dos órgãos de controle, para tudo aquilo que foi levantado nesse período de trabalho? A Câmara de Vitória e o meu mandato trabalho para que Vitória seja conhecido pelas suas belezas, pela sua capacidade de atrair negócios, seja conhecida exatamente não por ser a capital do Pó Preto. Então esse é um objetivo até muito ruim para nós. Precisamos nos empenhar para justamente tirarmos esse rótulo através de ações e ações concretas. Por isso que os trabalhos não acabaram com o encerramento da CPI. A Comissão de Meio Ambiente de Vitória recebeu o nosso relatório e precisa, através de ações permanentes de acompanhamentos. Um diálogo sincero e transparente com as empresas precisa ser criado entre a Comissão de Meio Ambiente e cada representante delas, para que possamos, mês a mês, através de reuniões bimestrais, acompanhar os índices e buscarmos a sua redução. Acho que só nos daremos por satisfeito como analisarmos e começarmos a ver que há uma perceptível redução na poluição que a Ponta de Tubarão ocasiona em nossa cidade. Somente aí a gente poderá sentir que o dever foi cumprido. Porque até então estamos na teoria, a prática precisa chegar. E os vereadores estão imbuídos dessa missão, de darmos resultados práticos à população de Vitória. E como foi o apoio dos vereadores no seu todo? Acho que a Câmara de Vitória nunca mediu esforços para investigar. Haja vista a origem da CPI, um requerimento assinado pelos 15 vereadores, entendendo que algo precisava ser feito também pelos vereadores. Então foi unanimidade. A criação e o encerramento. A Câmara de Vitória começa a dar um exemplo de envolvimento nos grandes debates da cidade. Aproveito para falar sobre terreno de marinha, Pó Preto, PDU. Então a gente não poderia deixar de fazer parte do debate sobre Pó Preto. Sim. E a CPI foi um exemplo, que durante 4 meses investigou, trabalhou e chegou à conclusão óbvia, da onde vem o Pó Preto. E agora precisamos, através da ajuda da Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo vereador Luiz Emanuel, que ele possa implementar, buscar a implementação de tudo aquilo que foi recomendado ou proposto em nosso relatório final. Então não houve aquele posicionamento diferenciado, partidário, que o partido X ou Y foi contra? Não, uma coisa que eu aproveito para falar é que os 15 vereadores assinaram o compromisso e criamos um entendimento que ninguém que recebeu contribuição durante o processo eleitoral das empresas poderia fazer parte da comissão do CPI do Pó Preto. Porque a gente entendia que de alguma forma gerava um desconforto. Retirava desses vereadores uma isenção de investigar. E que tomara que nessa nova reforma política se proíba a doação de empresas, porque jamais veremos de novo pessoas não isentas, pessoas desconfortáveis de se apurar os problemas da cidade de Vitória por causa de doação de campanha. Isso daí vai depender muito do desenvolvimento da reforma política que o Congresso Nacional está em curso. Né? Certamente. Somos refém daquilo que é debatido no cenário nacional. Sim. Mas localmente nos posicionamos, não aceitamos que vereadores que receberam doações de campanha fizessem parte de nossa CPI do processo investigativo. E isso também precisa ser um raciocínio da Comissão de Meio Ambiente. Os vereadores que vão acompanhar todo o desdobramento do relatório final precisam estar isentos e precisam estar comprometidos com esta causa, que é a melhoria da qualidade de vida de todos os munícipes. Muito obrigado pela sua contribuição e pela participação aqui no nosso programa. Agradeço o convite de prestar conta, de falar um pouquinho daquilo que estamos fazendo e convidar a todos os munícipes para continuar acompanhando os trabalhos da Câmara de Vereadores.